Bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso online de Python. Nesse, a gente vai falar sobre os métodos acessores e modificadores. Eu sou o Arthur Nunes e nós somos do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. Métodos acessores, ou getters, são utilizados para acessar, para retornar o valor de algum atributo da classe. E os métodos modificadores, ou setters, eles são usados para alterar o valor de algum atributo. E o uso desses métodos está diretamente relacionado com o conceito de encapsulamento que nós vimos no último vídeo. Usando desses tipos de métodos, nós podemos deixar, por exemplo, um atributo privado ou protegido e só com os métodos acessores e modificadores que a gente tem acesso ou modifica o valor do atributo. E por esses métodos, a gente pode fazer um tratamento de dados, um tratamento de exceção, para que a gente proteja os atributos da nossa classe. Mas como nós vimos no último vídeo, nós conseguimos tornar os atributos e métodos fortemente ou fracamente privados em Python. Não é possível deixá-los privados realmente como em outras linguagens de programação. Por isso, a gente vai ver como que esses métodos se comportam aqui nessa linguagem. E se você está atento aqui no slide, você percebeu que também tem os métodos deletores, que é só fazer o uso da palavra reservada del e o atributo que você quer deletar. Mas o foco do vídeo de hoje são os acessores e modificadores. Então vamos lá para um exemplo. Estamos aqui na nossa classe animal que a gente está trabalhando nesses dias e vamos definir o getter e o setter do atributo nome. Depois, por analogia, a gente replica para o atributo peso. Então vamos lá. Primeiro, o método acessor de nome vai se chamar getNome e vai retornar self.nome. Beleza. E a princípio, o modificador, o setNome, vai receber um outro parâmetro chamado de newName e esse método vai fazer com que self.nome seja igual a newName. Até agora os métodos estão bem simples, eles estão a título de exemplo, então vamos incorporá-los um pouco mais. Vamos colocar aqui no método setter. A gente só vai setar o nome se o tipo do novo nome for exatamente igual ao tipo de uma string. Se você passar um número para o nome, essa modificação não será feita. Vamos só colocar um else aqui. A gente poderia até fazer um tratamento de exceção, criar uma exceção e algo mais elaborado, mas a título de exemplo vamos fazer só um print aqui. Nome deve ser um número. E vamos colocar no início de cada um desses métodos um print só para a gente saber que esses métodos foram chamados, que isso vai ser importante para a gente visualizar. Método getter foi chamado e embaixo método setter foi chamado. Beleza. Então vamos lá, vamos salvar, vamos abrir o Python Shell, importar a nossa classe, fazer um novo objeto e modificar o nome desse objeto usando a função ou o método modificador do nome. Beleza, e a gente tem aqui o nosso aviso de que o método setter foi chamado. E a gente pode obter, ou seja, a gente pode acessar esse atributo usando o método getter. Perfeito! Agora, do jeito que está aqui, você já deve ter percebido que a gente pode simplesmente acessar o atributo e modificá-lo de um jeito que, a princípio, não seria interessante para o nosso programa. Colocar um número para uma string, o que iria comprometer o funcionamento do resto da nossa classe. Bom, uma alternativa para isso é transformar os atributos nome e peso, ou só o nome nesse caso, em fortemente privados, usando __, e fazer com que os métodos getter e setter acessem e modifiquem esse atributo fortemente privado. No entanto, a gente sabe que ainda assim a gente conseguiria alterar o atributo e avacalhar o nosso código. Então é aí que entra o property do Python. Com ele a gente consegue linkar o atributo ao seu método getter e setter. E tem algumas formas de fazer isso. Então vamos começar aqui com a primeira.
Então, resumindo, a gente tirou o nome aqui, a gente trouxe ele aqui para baixo e definiu que ele é um property com getNome, setNome, e dentro desses métodos a gente usou underline, underline. Então, olha só o que esse procedimento faz. Vamos dar um F5 aqui para executar. Antes disso, vamos salvar, claro. Vamos criar um objeto da classe animal. E quando a gente tenta alterar o atributo, mesmo que não usando o método setNome, ele é chamado. Ou seja, a gente linkou esse procedimento de alteração do atributo com o método, mesmo sem usá-lo diretamente. Isso significa que se agora a gente quiser avacalhar e colocar o número 1, por exemplo, o nome não será alterado. Oh, e a gente colocou errado aqui, né? Deveria ser string. Nome deve ser uma string. Bom, enfim. O importante é que a gente entendeu o exemplo. E olha só, ao acessar o atributo, o método assessor também foi chamado. E é isso que o property faz. Muito legal, né? Aqui no slide tem outros dois jeitos de você fazer essa mesma coisa. Mas vamos fazer esse procedimento de um jeito um pouquinho diferente, que talvez você ache até mais interessante. Para isso, a gente vai apagar os métodos que a gente definiu aqui, o assessor e o modificador do nome, e a gente vai definir um método que tem o nome do atributo nome. Esse método vai ser o método assessor, e ele vai retornar o self.__nome. E para a gente falar que esse método aqui é o assessor deste atributo, a gente vai colocar um decorador. E esse decorador é indicado por arroba e ele tem o nome de property. Decorador property. E agora, para a gente fazer o método modificador, a gente usa o nome do atributo, nome.setter, como decorador. E a gente define de novo a função ou o método com o mesmo nome do atributo. Nesse caso vai receber self e aquele nosso new name. O que essa função vai fazer é, se o tipo de new name for o mesmo tipo de uma string, a gente vai setar o self.__nome para o new name. Caso contrário, a gente vai dar um print, nome deve ser uma string. Beleza! Vamos só colocar um print aqui para a gente ver que quando os métodos forem chamados, setter foi chamado, e aqui em cima getter foi chamado. Vamos salvar, dar F5. Vamos fazer uma classe, um objeto da classe animal. E agora, os métodos não tem mais aquele nome de setNome, getNome. Eles têm o nome do próprio atributo. Então é só a gente fazer leão.nome e setar. A gente pode ver aqui, ó, que o método foi chamado com sucesso. E se a gente quiser acessá-lo, o método também foi chamado. Beleza! Chegamos ao fim de mais um vídeo. Nesse falamos sobre métodos, assessores e modificadores. Não esqueçam de usar a apostila para seguir o curso. Dúvidas podem ser deixadas aqui nos comentários. Assim a gente ou alguém da comunidade pode ajudar a tirar sua dúvida. E até a próxima. Não esqueça de deixar o like e se inscrever.